Olá, amigo de Ideal Espírita, juntos novamente para mais uma leitura comentada da obra de Teresa de Calcutá, A Força Eterna do Amor. Pergunta que ela vai nos fazer hoje. A proteção mais efetiva, o sorriso. O sorriso, eu lembro, desde pequena, eu era chamada de menina sorriso, garota sorriso. Eu vivia sorrindo. E falavam que era o meu cartão de visita, que era muito bom chegar num lugar e encontrar alguém, né, recepcionando com um sorriso no rosto. E eu me tornei, na mocidade espírita, fui eleita essa menina sorriso, para receber as pessoas que chegavam, os novos jovens que chegavam para o grupo da mocidade espírita. O homem precisa de proteção, não da proteção contra os supostos perigos que o rodeiam, mas contra outras ameaças mais graves: o egoísmo, o desamor, o abandono, a solidão, proteção para o resguarde da falta de humanidade. Não tenhamos dúvida de que precisamos nos resguardar, né, de tudo isso, né, do abandono, do desamor. Tudo está na base, a gente sabe que a raiz é o egoísmo. Então, é preciso nos proteger a nós mesmos, né? Criarmos uma proteção, identificando em nós a raiz de todos esses vícios, todos esses males, e também nos proteger dessas vibrações de fora que vêm para nos atingir. O ser humano precisa sobreviver dentro de si mesmo, dentro do seu próprio corpo, com mais qualidade. O espírito precisa viver com mais qualidade a experiência terrena. Carece urgentemente de um instrumento que fortaleça e o capacite a enfrentar os desafios íntimos, cativando outros corações para a sua causa. Em minhas caminhadas pelo mundo, vi que quando os irmãos da mesma raça, a humana, andam distanciados entre si, preocupados com a sua sobrevivência, isso é, a sua vidinha cheia de posses destrutíveis e transitórias, de bens que ladrões roubam e as traças corroem, como está em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Ela pega essa passagem para dizer que nós temos uma vidinha, né, um dia a dia, voltado para essas questões, né, que são de ordem material. Tanto as paixões humanas, que estão ligadas às sensações físicas, sensações de prazer, do que investir numa alegria do espírito, né? E aquilo que os ladrões roubam e as traças corroem, ou seja, o que Jesus quis dizer com isso? Essas coisas que não nos pertencem. Isso tudo foi nos dado para o nosso usufruto. Então, isso é uma concessão divina. E se a gente coloca o eu, que é o ego, em tudo, então é meu, minha caneca, meu livro, então, minha roupa, minha casa, então tá no meu, tá no minha, né? A gente tá dizendo de coisas que a gente imagina que sejam nossas, nos pertencem. Mas isso tudo aqui, de fato, é concessão divina, é empréstimo. Nós, quando partimos, nós vamos deixar o corpo, porque ele não é meu. E também para uma coisa assim que nos é muito difícil, porque nós temos um apego dentro das relações que nós desenvolvemos. Então nós falamos meu marido, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai.
Ali são espíritos, filhos de Deus. Então, o meu filho não é meu. Se a gente mudar essa perspectiva, a gente tende a sofrer menos. É olhar aquele companheiro de jornada que Deus colocou na nossa vida para a evolução. Tudo, completamente tudo que nos acontece e que nos é oferecido, que chega até nós, é para a nossa evolução. Seja prova, seja expiação, seja porque nós provocamos, seja fruto de nossas escolhas, que sempre é, na verdade, ou seja uma concessão divina, mas tudo vem para a nossa evolução. Um filho que nos é dado, né? E Deus confia o filho dele aos nossos cuidados, não é meu filho, é o filho de Deus colocado sob meus cuidados naquele momento, naquela encarnação, para que eu e ele possamos evoluir na convivência, através da convivência. Se a gente passar a ter esse olhar, muito sofrimento vai acabar. Porque se um filho parte, é chamado de retorno à casa paterna, então ele volta para o lar espiritual, nós vamos ficar com saudade, mas vamos compreender que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, pelo menos é disso que se trata, né? Devemos fazer o bem no máximo de nossas forças para encaminhar aquele filho a Deus. Essa é a missão dos pais, encaminhar todo filho que é filho de Deus, mas que está sob nossos cuidados, encaminhá-lo para Deus. Deus envie-lhe para nós, para que a gente envie ele para ele, para que ele esteja cada vez mais próximo, dê um passo à frente da sua evolução, rumo ao encontro com Deus. Então, percebi como o homem necessita de um instrumento para reverter essa situação de desproteção, que se não for abordada de maneira cristã, poderá se transformar no início do fim daquilo que denominamos civilização. O sorriso talvez seja esse instrumento de que dispomos a fim de encurtar as distâncias entre irmãos. Ou quem sabe, seja a moldura para envolver a alma humana naquilo de mais belo temos, a alegria. O sorriso é a moldura da alegria. Olha que lindo. É o sorriso que aproxima as pessoas. Sorrir mesmo diante da dor, mas sem ignorá-la. Sorrir perante a ofensa, porém jamais deixando passar a oportunidade de reeducar o ofensor. Uma coisa é sorrir, outra coisa é fazer aquele sorriso de deboche diante de uma situação. Então, a gente é ofendido, aí a gente fica rindo no sentido de debochar, ou a gente sorri no sentido de compreender aquela situação, de não aceitar a ofensa, mas educar o ofensor. É nesse sentido que ela fala. Sorriso de deboche é desrespeito. E se cultivar o sorriso for o início da semeadura do que chamamos humanização, um sorriso que é a moldura da alegria, alegria por estar vivo, então significa que há aí uma energia, uma vibração de alegria de viver, né? Mesmo diante da dor, mesmo diante do luto, mesmo diante de toda sorte de acontecimentos, desafios, doenças, nós podemos exercitar o sorriso e mandar uma mensagem para nós mesmos e para o mundo, de que eu tenho
proteção. Eu sou amparada por Deus. Eu tenho forças para lidar com isso tudo. Uma coisa é a vivência da dor. A dor é inevitável. O sofrimento ele é uma escolha. Eu posso escolher diante da dor outros caminhos. Elaborar a dor através de outros, dando outros sentidos, que não o sofrimento. O sofrimento, ele tem o caráter psicológico. O sofrimento é uma escolha de encaminhar aquela dor, né, para um momento de grande pesar, de perda de energia, de lamentações. Então, quando está diante da dor, eu posso escolher o caminho de sorrir para ela, de acolhê-la, de perceber de onde provém essa dor, de onde vem o medo, de onde vem a insegurança. Eu fiz umas reflexões ontem e nessa noite eu tive um sonho. E no sonho eu pude conversar com a pessoa na qual eu estava pensando durante o dia, em meditação. Estava fazendo uma meditação, pensei nessa pessoa e durante o sono eu conversei com ela. E eu vi que a gente precisa, muitas vezes, né, elaborar muitas coisas que ficaram presas em nós. E a gente tem a oportunidade de fazer isso, a semeadura de um processo de humanização. Quando a gente fala humanização, né, de tornar mais humano, a gente está se considerando, né, está considerando a palavra humano, humanização, como uma coisa boa, né? Algo que diz respeito ao respeito. Então, diz respeito à benemerência, né, fazer o bem, tratar com bondade, tratar com respeito, ser justo. São 3 princípios que já são considerados básicos na pesquisa com seres humanos. A ciência determinou que para tratar de uma outra pessoa em pesquisas científicas, tem que tratar com esses 3 critérios de bondade, tratar com bondade, tratar com justiça e tratar com respeito. Se a gente começa com um sorriso, levando esses 3 princípios em todas as relações, nós vamos ter um mundo, né, de bondade, de respeito, de generosidade, de solidariedade. Quando a gente falta com respeito, quando a gente falta com a verdade, quando a gente falta com a justiça, a gente está faltando com a dignidade com a gente mesmo. Está nos retirando o caráter humano e a gente se torna o quê? Porque nem os animais são tão vis. Tem animais que acolhem de outras espécies e cuidam como, né, se fossem próprios filhos. Animal não mata por prazer. Animal mata para se defender ou para se alimentar. Então não dá nem para se comparar. A gente está numa situação tão baixa quando a gente desrespeita o próximo, o nosso irmão, igual a nós, filho de Deus. Então, é pensar num processo de humanização que começa com um sorriso, que encaminha para o respeito, para a bondade, para a justiça. Respeito acima de tudo. E quando chego a visualizar a humanidade, não posso ignorar a figura exemplar de Jesus Cristo. Claro, ele foi, né, o ícone máximo do que é e deveria ser um ser humano. Para mim, ele sintetiza o que há de melhor
no conceito de humanidade. Pessoalmente, vejo-me comprometida com Ele pela eternidade, como sua serva, sua emissária, sua voz que clama na escuridão. No entanto, deixando um pouco de lado os meus compromissos pessoais e trazendo a figura do Cristo para um âmbito mais humano, posso ver nele o excelso representante da humanidade. Não de uma humanidade falida, mas vitoriosa. Em suas palavras, ao descrever o reino, seu funcionamento e suas leis, vejo como temos motivos suficientes para enfrentar as adversidades da vida e sorrir. Se a gente olhar a vida de Jesus, nós temos motivos suficientes para olhar para as nossas tarefas, nossos compromissos, os nossos desafios e sorrir com gratidão, porque são oportunidades para evoluirmos. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. Mateus, o Sermão do Monte está no Evangelho de Mateus. Não é maravilhoso e extremamente confortador saber que vivemos num reino regido por tais princípios? Se na ciência materialista que nós ainda temos, adotamos aqueles princípios, o que dirá, se vivermos de acordo com o reino, de acordo com as leis de Deus, que baseada nesses princípios de justiça, misericórdia, pureza de coração, ou seja, a bondade, o amor e a paz. São princípios que nós conseguimos aplicar no trato com o outro ser humano, em pesquisas científicas. Por que a gente não se trata dessa forma no dia a dia? Está ali. São princípios básicos para a humanidade se relacionar, conviver. É preciso sorrir e sorrir com vontade, sorrir com naturalidade, encurtando o caminho entre corações, fazendo ponte entre pessoas, pois o sorriso é uma linguagem universal. Não depende de aprender idiomas, soletrar palavras no vocabulário incompreensível ou ficar atrelado a uma interpretação do sorriso. Sorriso é sorriso, em qualquer lugar, em qualquer religião do planeta, em qualquer latitude, desafiando barreiras de língua, de cultura, de crença, de casta, de classe ou posição social. O sorriso, ele rompe barreiras e une a humanidade. É uma linguagem da bondade. Se eu sorrio, eu estou dizendo que eu te recebo com meu coração aberto, que eu te recebo, que eu me coloco diante de você, diante do outro, de forma desarmada, com coração puro, com sinceridade, com confiança. Sorrir é utilizar uma ferramenta divina para a sensibilização da humanidade. Não consigo compreender porque nunca se pintam ou esculpem imagem de Jesus sorrindo. Um homem que é o embaixador de um reino, por excelência, é o representante de Deus, Pai do mundo, aquele que traz a boa nova. Será que ele não sorria? Não há como. Então tem a passagem de Lucas, capítulo 15, de João, também capítulo 15 e capítulo 17. E tem uma passagem, a grande multidão
o envolvia com prazer, em Mateus capítulo 12. Não entendo por quê, de verdade. Possivelmente porque a ditadura do medo, da religião medieval, visse no sorriso um instrumento poderoso para abalar os alicerces do pavor, do temor gerado pela ignorância ou pelo desequilíbrio daqueles que se intitulavam dominadores. Se eu coloco um sorriso, eu gero essa relação, essa atração de uma relação de confiança, de que eu estou ali, né, como eu falei, aberta para o outro, para me conectar, fazer essa ponte, como ela fala. Agora, se eu sou sisudo, se eu fico séria, né, aquela cara assim fechada, como a gente fala, é a carranca, aquela cara feia, né? A carranca que colocava na frente dos navios para afugentar os espíritos do mar, para dar medo. A carranca é um instrumento, né, um objeto assim, que é para dar medo, para afugentar, no sentido de proteger. Então, a pessoa, é muito interessante a pergunta que ela faz, né? A proteção mais efetiva. A proteção mais efetiva é sorrir e não fazer a cara feia para colocar medo, porque o medo, ele cria uma falsa impressão de afugentar o outro e aí eu estou protegido. Quando, na verdade, estar protegido é estar amparado com outras pessoas. É estar cercado de pessoas amigas. Aquela pessoa que precisa usar do medo para afastar, para se sentir protegida, é porque ela não está fazendo coisa boa. Ela não está respeitando os outros. Se ela precisa colocar, né, o medo para dominar pelo medo, é porque ela não está conquistando o coração das pessoas. Ela não é confiável. Então, é para a gente refletir. Talvez, por isso, banissem o sorriso das ilustrações que retratavam Jesus, Cristo e aqueles que exprimem o céu. Quem sabe as representações das coisas santas sejam tão sérias e sem alegria justamente porque os artistas que a originaram não conseguiram ainda viver o céu dentro de si? Talvez, talvez. Seja como for, de uma coisa estou convencida. O poder do sorriso é algo tão imenso e arrebatador que desafia até mesmo a ciência do mundo de hoje. O sorriso consegue levantar um moribundo, e disso sei por experiência própria. Já vi muita gente no leito de morte sendo revigorada mediante um sorriso franco, aberto, cheio de emoção e energia. Então, o sorriso ele é aberto, né? A gente abre a boca, né? Mas é como se a gente abrisse o coração. A gente está se expondo ali, né? A gente cria essa vibração, essa energia que é agradável e a gente contagia o outro nessa mesma vibração. E é interessante porque a ciência, como ela falou, a ciência do mundo de hoje já percebe que a pessoa que, né, sorri mais, que ela está mais alegre, ela gera hormônios, são esses hormônios que provocam a sensação de bem-estar. Então, sorrir nos protege, inclusive fisicamente. Protege o nosso corpo contra agressões, porque ele melhora a nossa imunidade. Presenciei pessoas sendo estimuladas em suas vidas apenas com o poder de um sorriso. Eu mesma,
ao me encontrar com algum dos meus pobres que me expressavam em algum idioma que porventura me fosse estranho, também apelei para um sorriso inúmeras vezes, abraçando e amando aqueles que eu não compreendia. Provavelmente por vivenciar tais experiências é que um dia pensei que nosso Senhor Jesus Cristo sorria para aqueles que não os compreendiam. Sorriu para aqueles que estavam desesperados, tristes, sem fé na vida, em Deus ou no homem. Vejo nas telas da memória o sorriso de Galileu para Maria Maria de Magdala, incentivando a descobrir Deus dentro de si. Vejo sorrindo ao ressuscitar e aparecer para as Marias. É naquela passagem em que Jesus, depois de ser crucificado, ele é levado, antigamente se enterrava, sepultava as pessoas, não era embaixo da terra, era dentro de um buraco cavado na rocha. Então, ele ficou lá, e as Marias, no caso a Maria Madalena, ou Maria de Magdala, Maria de Nazaré e a mãe de Tiago. Está em Marcos e também está a passagem em Mateus. E João, ele fala desse episódio, mas omite a presença de Maria, mãe de Jesus. Mas as Marias estão diante do túmulo aberto e então, ela fala de ver esse sorriso, Havia uma preocupação ali, mas elas encontraram Maria de Magdala, Maria Madalena, da cidade de Magdala. Ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, Veja o sorriso na face de anjos que anunciaram a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja o sorriso na misericórdia e no encorajamento que ele ofereceu àqueles que erraram, incentivando a não mais pecar. Ou nos lábios daqueles que receberam a oportunidade de amá-lo, servindo pelos séculos sem fim. Vejo sorrir a Pedro ao ver a multidão aceitando a proposta de seu Senhor no dia de Pentecostes. Tudo isso está no Evangelho. Percebo o sorriso na expressão de Francisco de Assis ao saudar a beleza do sol, da lua, das estrelas, chamando-os de meus irmãos. Noto o sorriso dos cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, ao constatarem a possibilidade de concretizar o reino de Deus no mundo por meio do seu trabalho. E como sinto você sorrindo aqui e agora? Com certeza. Mesmo que seja em sua alma. Um sorriso de bênçãos ao saber que não está só. Que a morte não destrói a esperança, a vida, a fé e o amor. Que a força eterna do amor perpetua-se no sorriso que você é capaz de esboçar na sua face, dilatando palavras de incentivo, sabedoria, compaixão e fidelidade. É nesse mesmo sorriso que constitui valiosa proteção de cada um de nós contra os estados alterados da falta de amor. Muito bonita essa passagem. Tenho certeza que a gente pode estar sorrindo nesse momento, esbanjar muito sorriso. Vamos nos comunicar por essa linguagem universal, vamos sorrir, vamos nos colocar diante do outro com alegria, com festa, celebrar a vida. Ela diz aqui no finzinho, E com palavras, a gente pode regar o nosso sorriso com palavras de incentivo, de sabedoria, de compaixão e fidelidade.
eu fiquei pensando muito sobre a questão de ser fiel. Precisamos ser fiéis, não aos homens que erram, mas fiéis aos ensinamentos de Jesus. Não haverá decepção alguma quando a gente se entregar a esses ensinamentos, quando a gente seguir esse guia e cumprir com os ensinamentos desse grande mestre. Nós vamos sorrir, apesar dos desafios e das dores. Nós vamos nos comunicar com todos, nós vamos nos conectar com a vida, nós vamos dar novo ânimo, nova disposição para tudo que a gente faz. E eu acrescentaria aqui, então, peço licença a Teresa de Calcutá para acrescentar, como Maria de Nazaré falou no último capítulo do livro Boa Nova, a psicografia, né, de Humberto de Campos, canta. Então, cante, passe o dia sorrindo e cantando. Quem canta os males espanta. Então, não precisa fazer cara feia para espantar os males. Faz um sorriso bonito, atrai boas vibrações e canta para espantar aquilo que não está te fazendo bem. Aquele mal-estar, aquela preocupação. Vai resolver. Não é porque você está sorrindo que os seus problemas vão embora, mas vão te ajudar a ter uma disposição diferente diante dos desafios. E vai ficar mais fácil resolvê-los. Então vamos sorrir e vamos cantar. E vamos viver o dia de hoje, fazendo esse exercício da comunicação universal da alegria. Tenham todos um ótimo dia, muita paz, muita alegria e até o nosso próximo encontro.